Para você que assistiu o primeiro episódio, bem-vindo de volta. Para você que está chegando agora, essa é a nossa cobertura sobre a NF Europa e nesse bloco nós vamos falar sobre o conteúdo apresentado nas principais palestras do evento. Oi Simone, estamos de volta, hein? A gente falou já de feira, já falou um pouco do evento e tudo mais. E tem uma parte importante dessa feira que são as palestras, né? Onde são convidados diversos CEOs, diversas referências do varejo mundial. E eu queria que você me contasse, antes da gente entrar no detalhe, como é que era estruturada as palestras? Era tudo em auditório único? Era simultâneo? Como é que foi organizado isso a princípio para a gente colocar a nossa audiência meio que dentro da NRF Europa, aqui dentro do nosso bate-papo? Legal. Bom, tinha um grande auditório que eram as grandes palestras, chamadas palestras-chaves, as mais importantes, e aí é onde realmente estavam esses grandes CEOs falando, e esses grandes debates aconteciam lá, e tinham mais 4 na parte de baixo, porque eram 2, são pavilhões enormes, 2 pavilhões. Então tinha 4 salas embaixo e 3 salas em cima. Então, ao todo, eram 8 salas acontecendo palestra o tempo todo. E aquele desespero, né? O que eu vou assistir? É uma O que eu vou loucura. perder? É né? uma loucura. Ainda bem que a gente estava lá dividindo. E assim, eu vou aqui, eu vou lá, e você sai correndo, é aquela animação, né? E aí a gente teve palestras incríveis, foi muito, muito bacana. A gente teve, assim, para mim, a grande palestra foi a Sephora. A Sephora foi incrível, Best Buy foi incrível também. Action, uau! Fiquei fã incondicional, porque ela mostrou muito. Tem uma coisa interessante, cara, nas palestras, é que as mulheres, elas tendem a mostrar mais detalhe. Mas isso tá Tá na na biologia, alma, né, na né? Tá biologia ali. dela, né. É incrível, então elas mostravam mais, o processo, sabe. Aham. Os homens, eles passavam mais, assim, sem querer entrar muito no detalhe, mas essa palestra da Action foi muito legal, porque ela mostrou um monte de coisa, de como ela estrutura um processo para uma rede que está crescendo uma loja por dia, inaugurando uma loja por dia. Então é incrível, né, e foi muito bacana que ela mostrou como é que, né, a filosofia, o conceito. E aí a gente viu o Morrison, a gente viu o Sam's Club, a gente viu o PSG, que é uma outra loja super legal do clube, né, do time PSG, muito, muito legal. Kiko Milano. Então a surpresa foi a Action, ou tem alguém que, assim, a gente tinha como grandes nomes lá, você falou de Sephora, mas teve alguém, assim, que surpreendeu, que você falou, putz, não tava no meu pipeline de preferências, mas a hora que eu me conectei foi a Action? Olha, eu acho que tiveram 2 palestras que para mim foram muito impressionantes, assim, de uma forma geral. Authentic Brands, que é uma palestra que eu não tinha ideia, talvez porque eu não tivesse ideia, que é um grupo que tem mais de 50 marcas, e é um grupo que vai comprando marcas. Então os caras compraram, por exemplo, Reebok. Eles compraram o Reebok, que faturava 3 bi em 2022, eles estão faturando o dobro. Eles compram marca para desenvolver um ecossistema e fazer da marca uma mídia. Então, por exemplo, eles pegam uma marca de luxo e eles vão lá e fazem hotéis com o nome dessa marca. E muito bacana. Então, assim, é todo um sentido de expandir a marca e, na verdade, licenciar, como o Disney faz muito bem. Uhum. Então, incrível como eles trabalham, empresa assim, bilionária, que a gente não tinha nem noção que era uma empresa só, É né? curioso, né? Porque é usar a marca como se fosse usar a marca como um ativo para abrir novos negócios, né? Então, É eu tenho uma isso. marca de luxo que agora eu vou virar um hotel. Você vê alguns movimentos aqui no Brasil, você vê o Alexandre da Cacau Show muito num movimento como esse, né? Começou como chocolate, agora hotel, agora tá indo pro parque de diversões. Tudo sobre um guarda-chuva de uma marca que se consolidou ao longo do tempo É aqui, né? isso. A gente tem algumas junções no Brasil também de marcas importantes que aconteceram, e muito ligada sempre à área de moda, né? Uhum. Isso é muito ligado à área de moda e beleza, apesar de que tem hipermarcas, que, por exemplo, fez o mesmo movimento. O que é interessante e que é diferente nessa história é que eles estão fazendo exatamente essa coisa do Cacau Show. Eles estão criando experiência. Então, por exemplo, igual você tem o Spa Lancôme.
o spa Dior. Então, cada vez mais é isso. Daqui a pouco vai ter um hotel, entendeu? De uma dessas marcas. E você vai viver essa experiência de vários pontos de contato diferente, né? Isso é muito legal, gostei muito dela. Agora, realmente, para mim, a grande surpresa foi a Action, foi a grande palestra para mim. Ó, daqui a pouco a gente vai falar sobre Action, né? Vamos trazer as imagens e o que tanto impressionou. Agora, a gente fez um trabalho aqui, obviamente que a gente tinha que entrevistar, fizemos aqui a nossa pesquisa para entender o que rolou, e alguns temas foram trazidos pelos seus e alguns nos chamaram bastante atenção, né? Então, métodos de pagamento, eu vi você batendo um papo em algum momento com a gente, né? Ficou uma frase impactante para mim, né? Tanto se discute o Pix, né? Até o Trump esses dias estava aí tentando botar o nosso Pix para baixo, mas pelo que eu entendi, o que você viu lá é que, de uma forma ampla, o mundo vê com muito bons olhos o Pix e é um golaço que a gente fez, não? Na verdade, assim, a gente tem duas visões sobre o Pix, né? Os que perdem por causa do Pix São e os bancos, eles, né? né, e aí, por exemplo, tinham muitas consultorias lá de forma de pagamento, Isso. porque a Europa vive essa dicotomia de, dentro da própria Europa, diferentes moedas, o euro ele é maior, mas ele não está em todo lugar, e, e ao mesmo tempo de valor de euro. Uhum. E de operações bancárias e da necessidade do digital entrando, por exemplo, do pagamento pela imagem do seu rosto, pelo dedo, então digital, então tudo está mudando. Então todos eles têm ideia de que a China é o grande exemplo, é onde todos vão beber da fonte, trazer essa compreensão de interface de pagamento, mas eles têm agora uma outra estratégia maior, que é economizar ou rentabilizar o seu dinheiro. Então, são empresas que entram dentro do varejo, que, por exemplo, Action normal, muitas outras, tanto as lojas redes francesas como outras que estão na Polônia, que estão na Noruega, que estão na Dinamarca, entendeu? Que estão em vários locais. Então, eles têm que pegar o dinheiro que está lá, transformar numa única moeda, fazer com que você pague menos dinheiro aos cartões. Eles negociam tudo isso para você, eles cuidam do dinheiro da empresa. E, por exemplo, eu entrevistei assim off uma grande empresa. Ele pediu para eu não declarar e não dizer quem era, mas eles, assim, de uma grande rede francesa, eles conseguiram rentabilizar 7%. O Uau. quanto essa rede fatura, cuidando do dinheiro, cuidando da negociação com os cartões, cuidando de facilitar o processo de pagamento e de fidelização para quem vira e associa o seu dedo ao seu cartão dentro de uma rede, né? Que é Uhum. muito bacana, gente. Você pensa só, você entrar num lugar, botar teu dedo e pagar. É maravilhoso. Agora, você tem que ter uma operação por trás disso que funcione maravilhosamente bem de tecnologia, porque senão ela começa a dar problema. E além do que, você tem que conseguir garantir de um país para o outro que você não perca dinheiro com spread, que você não perca dinheiro com câmbio. Então, é uma série de coisas que eles cuidam. Então, tinha muito isso lá dentro desse cenário. Tanto da tecnologia, eu soube que já está sendo feito um teste aqui no Brasil, em São Paulo, com uma rede. Depois eu vou descobrir se eu posso falar, se puder falar, a gente coloca aí embaixo escrito, e que eles já estão testando essa coisa do pagamento pela imagem do seu rosto, visual, e está sendo testado aqui no interior de São Paulo. Tem alguns movimentos, né? A Renner já com a RFID, né? Onde você diminui essa fricção de ter que passar no caixa, né? Alguma coisa que esses caixas de autoatendimento, que hoje já há 2 anos atrás era uma tendência NF, hoje seria inconcebível no Brasil. Aquela época a gente fala, como é que vai implementar isso aqui? Os caras vão roubar, e tá aí, tá implementado, tá funcionando, né? Perfeita colocação. Eu me lembro que há uns 15 anos atrás, quando surgiu na França, eu vim falar aqui, apresentei em palestras da Abatrade ainda, quando ainda existia esse negócio do evento da Abatrade, e o pessoal fala, tá louco, vão roubar. Você vê, tá aí em operação num monte de loja no Brasil. Tá aí, tá implementado, funcionando bem, né? E há quem goste, né? E aí, mas tem uma discussão sobre isso, né? Eu, por exemplo,
como gosto do varejo, eu não gosto do autoatendimento, prefiro passar no caixa, prefiro conversar com o caixa, saber como as coisas estão rolando e tal. E esse movimento, né, eu acho que eles estão colocados com essa história de modelo de método de pagamento tão complexo devido a tudo isso que você já trouxe, né? Mas no final do dia, todo esse movimento, toda essa tecnologia, voltamos à parte a função da tecnologia é para diminuir a fricção, né, do shopper, né, lá no ponto de venda, na ponta, a fim de que ele consiga pegar seu produto e ir embora sem que haja muito trabalho, muita fila e etc. Um outro tema, e esse aqui eu acho que é fundamental, a gente falou no nosso primeiro bloco, é essa história da tecnologia como coadjuvante, né? No final do dia, ninguém quer lá me dar 3 quilos de AI ou me dar 2,5 kg ou 3 pacotes de tecnologia que vai resolver minha vida, né? A gente está em busca de produtos ou serviços que vão, de fato, melhorar e a tecnologia é sensível. Quais exemplos você viu dessa tecnologia funcionando por trás do ambiente, proporcionando uma melhor experiência de compra para o shopper, Simone? Bom, a coisa mais legal, e aí eu vou falar da palestra da Sephora, porque ele já abriu logo as grandes palestras falando o seguinte, muito, muito legal. Primeiro, né, a gente pertence a algo lindo que a gente está criando. E esse algo lindo que a gente está criando é dentro das lojas. E a gente acredita no varejo físico. E isso foi muito legal, porque todo mundo fala o seguinte, a geração Z e a geração alfa é uma geração que ela é digital, Nativamente digital. nativa digital. E ele vira e fala o seguinte, olha só, 30% do que eu vendo é online, mas todo mundo vai na loja. E é na loja que as pessoas experienciam o produto. É na loja que ela tem uma interação de recomendação de atendimento. Uhum. É na loja que ela conhece as novidades. Porque quando a pessoa entra para pesquisar numa loja, ela vai muito mais focada, a impulsão é muito menor, a que você está indo lá comprar, você não está indo lá ficar olhando novidade. Claro que se eu fizer um bom trabalho de e-commerce, eu vou conseguir apresentar novidades, é óbvio. Mas quando eu estou dentro da loja, está ali. As pessoas estão me mostrando o produto. Então, ele falou muito sobre isso. Ele falou assim, não importa mais a palavra omnichannel. Isso pouco importa o nome. Tudo tem que estar altamente integrado. Então, assim, o grande recado que a gente ficou... E não só, a Best Buy falou a mesma coisa. A Best Buy veio dizer uma coisa super bacana, que ela disse o seguinte, e olha que foi o head de supply chain que veio falar. E ele falou o seguinte, toda a operação, a inteligência artificial, toda a tecnologia para a operação logística, isso tudo é fundamental. Eu estou querendo entregar e no dia seguinte objeto pequeno. Eu quero estar viável, porque ele está concorrendo com grandes players lá. Shopee, Alibaba, etc. E Amazon, etc. Então, o cara tem que estar, né, com uma operação logística incrível. Ele falou assim, mas nada disso vai funcionar se eu não tiver uma equipe altamente engajada, altamente preparada e que está a fim de fazer acontecer. Então, assim, acho que, para mim, o que eu saio de mais importante é a compreensão da importância do protagonismo humano dentro do negócio do varejo. Mas vamos falar dessa tendência daqui a pouco também. Agora, muito se fala em inteligência artificial, Simone. Eu vou dar meu parecer, não vou ficar em cima do muro, mas eu acho que a gente ainda está muito num discurso, muito deslumbrado ou até receoso, preocupado. Mas toda vez que eu tento buscar algum exemplo prático disso usado no Brasil, ainda é bem incipiente, não? Olha, no Brasil eu acho que a gente está tentando coisas e o brasileiro é muito ousado, né? Isso é uma coisa muito legal e todo mundo que estuda tecnologia no mundo fala disso. O brasileiro ele se lança, ele vai fazendo, testando, então eu acho que
tem algumas coisas que a gente já está fazendo em saque, e assim, com relação ao atendimento, né? Pensando em atendimento. Acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque não tem nada mais irritante do que ficar o tempo inteiro falando com uma plataforma digital. Eu, por exemplo, minha paciência é zero. Se a gente pensar que o maior poder de compra estão com os acima de 45 anos, ainda somos nós que estamos protagonistas e que não somos nativos digitais no negócio. Então, é importante tomar cuidado com isso. Numa esfera de redução de custo drástica com a interação humana e esquecer a coisa mais importante, que é o encantamento. Então, né, eu espero que isso não mude. Mas, de uma certa maneira, assim, eu acho que é uma coisa fundamental, está sendo usada cada vez mais dentro de toda a estrutura de pesquisa e sortimento. Então, por exemplo, vou falar da Action, porque eu acho que é muito bacana, né? O Action, como alguns chamam, mas eu vou falar com sotaque francês, tá, gente? Porque esse é minha segunda língua. Então, a Action, ela tem uma coisa muito bacana e que foi isso que ela mostrou, né? Se você ver e colocar aí para o pessoal um slide que mostra a estrutura de operação da Action, você vai entender que o negócio, primeira coisa que ela faz, que eu acho bacana, o importante não é prever tudo, mas é se adaptar rapidamente. Então, você imagina uma CEO que era caixa, que 17 anos depois vira CEO de uma empresa. Então, você vê a capacidade que essa empresa tem de valorizar a prata da casa, né? Então, já é uma coisa bacana. E uma outra coisa que ela fala é o seguinte, a gente tem uma operação que ela tem que pensar da seguinte maneira, eu vou ser a mais barata de todo mundo. Essa é a proposta dessa rede. Então, quando você fala eu vou ser a mais barata de todo mundo, você tem que se comprometer em comprar grandes volumes. Porque qual é a estratégia deles? Novidade, inovação, sortimento. Entrou, daí a 15 dias acabou. Então, a ideia do escapismo, a ideia da escassez, ela é fundamental dentro desse tipo de varejo. Você entra, seja em papelaria, seja utilidade doméstica, seja em higiene, seja em perfumaria, vai estar lá, mas pode não estar daqui a pouco. Então, você tem essa sensação, poxa, tem sempre muita coisa legal, muito barato e eu preciso comprar. Isso Então, seria uma reprodução do e-commerce na loja física, né? Que essa coisa do vai acabar, essa oferta é para agora, ou esse produto é exclusivo digital, né? Então, eu acho que ao mesmo passo que o e-commerce foi aprendendo muito com o varejo físico, né? Acho que está chegando uma hora de a gente aprender e implementar algumas dessas necessidades que o shopper declara, ou essa necessidade de novidade, né? Então, o que é muito difícil, né, para uma loja física, né, esse dinamismo, essa velocidade de trazer um produto, um mix, logística. Aí quando você expande e estica essa corda no nível Brasil, aí fica mais complexo ainda nesse é momento. por isso que é uma arte, e é por isso que ela mostrou a fórmula dela. Ela diz, primeiro, as lojas não podem estar em pontos muito caros, é toda uma estratégia para ser econômico. Ela faz pesquisa de preço e sortimento com IA. Então, ela vai numa determinada região, entende naquela região o que está sendo oferecido, a que preço está sendo oferecido, ela só entra com mix que ela consegue botar preço naquela loja. Você tem noção de uma loja que está não sei com quantas mil lojas, que os caras direcionam mix por tipo de loja? Você tem noção da agilidade desse varejo? É uma coisa assim, absurda, absurda. E eles conseguem fazer operação, e ela foi mostrando toda a lógica dela, gasta pouquíssimo de marketing. O grande conceito dela é o quê? Que a loja seja interessante, que a loja seja surpreendente, que a equipe esteja altamente engajada, senão ela não consegue expandir dessa forma. A gente está falando de uma Europa que, para varejo, a gente viu uma palestra lá de uma grande agência que disse que está o turnover de varejo em torno de 60%. Por quê? Porque eles ganham aquele salário, que cá entre nós, o salário mínimo lá é 1.200 euros, dá para você viver. Então ele ganha, depois ele quer trabalhar no sul, ele vai. Ele quer, daqui a pouco, depois de 10 meses, ele já tem direito ao seguro-desemprego, ele para. Então, assim, se ele não tiver um propósito para estar engajado, e é isso que ela falou o tempo inteiro, a gente pode botar toda a operação tecnológica, a gente conseguiu. Muito bem. Quem vai tocar? Eu preciso de uma equipe incrível, engajada nessa história.
Fica o convite, né? Porque quando você conta esse case da Action, né? Eu vou abrir 365 lojas num ano, eu vou ter um mix dedicado para aquela região, eu vou fazer um estudo de preço e eu vou customizar isso nesse nível, nesse detalhe. Ele nos remete a algo, mas o Brasil é impossível, né? E aí a gente já trouxe o caso do autoatendimento. Há 2 anos atrás, a gente falava de NRF ainda em Nova York, falando sobre o Mercado Livre entrega em 2 horas, 3 horas, e aí o nosso feedback é isso no Brasil nunca vai acontecer. Então, o caso da Action, ele parece desafiador e mas com algum esforço, com alguma tecnologia, e aí sim a tecnologia funcionando como suporte, acho que é possível em algum momento a gente chegar lá. Agora a gente tem falado muito de tecnologia e tudo mais. Um olhar de shopper, até com um cruzamento com o europeu e até o brasileiro, a gente está hoje nesse frenesi do e-commerce, né? Todo mundo compra pelo e-commerce. Tal. Perspectiva de futuro, sem embasamento. Será que em algum momento a gente não vai cansar somente eh, essa coisa pragmática, entrega, menor custo e tudo mais, e querer voltar a se conectar? Eu penso nisso quando eu penso no período de pandemia, Simone. Eu lembro que teve um estudo que a Cantas soltou em algum momento pós-pandemia, que quando as pessoas ficaram enclausuradas em casa, os 2 primeiros desejos eram: eu quero ir a um salão de cabeleireiro e depois eu quero visitar uma loja. Será que em algum momento essa coisa do e-commerce, de receber tudo isso em casa, não vai falar, putz, cansei, agora eu quero ir lá ver, eu quero tocar, a compra é algo tão importante, é um dinheiro que eu suei tanto pra ganhar, será que eu não queria investi-lo de uma forma diferente? Eu acho que é por isso que todos esses CEOs falaram da importância da experiência de compra e do atendimento. Se a gente não fizer, porque é o seguinte, se eu posso comprar e eu já tenho, por exemplo, a minha lista em alguns supermercados definida, a minha lista de compra. Uhum. Se não tem nada que me faça ir ao supermercado, por que eu vou? Se eu não acho nenhuma graça, se não tem uma degustação, Se é só se não trabalho. tem um produto novo, se é só perda de tempo, não vou. Carrega, Eu vou descarrega, comprar, carrega. entendeu? Eu vou buscar essa solução. Então, assim, o que que eu vejo? Primeiro, eu vejo muito menos tecnologia do que alguns anos atrás, hoje dentro do varejo europeu. Muito menos. Tanto em Portugal, nesse momento eu passei em Portugal e França, mas eu sou uma pessoa que frequento Inglaterra, Budapeste, eu rodo, né, Alemanha, então assim, Itália, eu tô vendo cada vez mais uma frase maravilhosa, que se não me engano foi o CEO da Sephora, não me lembro, vou ver depois e te esclareço, mas um deles falou uma coisa legal, ele falou assim: "Olha, a gente tem que estar eh, quem tem que estar toda a tecnologia, toda a inteligência, todo o digital, todo tudo tem que estar atrás, é o kickoff, é o que tem que estar estruturando atrás, na frente, a interação ela tem que ser loja e humana. Então, eu acho que já entenderam isso, Márcio. Eu não acho que vai ser daqui a pouco vão cansar. Quando você entra numa loja da Yves Rocher, que é o terceiro maior, marca de beleza na França, nossa, a quantidade de vendedora, a vendedora da Nocibé, que é uma rede que a gente aqui nem sabe, que era francesa, foi comprada pelos alemães, isso é um detalhe importante, a França está toda à venda, porque a gente está vendo o varejo francês ser vendido assim, numa velocidade para os alemães, para os coreanos e até para um peruano, né? A gente viu uma empresa peruana que comprou Animales, que é uma rede de 45 lojas de pet shop na França, mas que comprou varejo espanhol, comprou varejo português. Então, a gente está vendo uma mexida muito grande nesse mercado. Mas o que a gente vê cada vez mais é que as lojas hoje, elas estão... as telas, elas funcionam para dar informação. E as pessoas, elas querem o contato, essa informação física. Chegamos no tema justamente disso, né? A importância da loja física, né? Qual é o papel, então, só para dar contexto, né? E a gente discutir um pouco sobre isso. Quando eu faço essa pergunta, essa provocação, e você trouxe um ponto importante, que é: eu preciso ter motivação para sair da minha casa para viver uma experiência na loja.
E o que eu tenho notado e visto em alguns varejos, é óbvio que existem grandes exceções, grandes trabalhos bem feitos sendo feitos, mas às vezes você vai numa loja física e tem uma experiência de e-commerce. Por que que você vai numa loja física buscar um produto que esteja disponível, né? Então, eu quero para agora, é para já, então nem as 2 horas que hoje estão, isso não me atende. Depois eu quero ter um atendimento de qualidade, depois eu quero testar aquele produto, depois eu quero colocar esse produto dentro de uma storytelling, dentro de um contexto e tal. E o que acontece invariavelmente é que você vai até a loja e você recebe a mesma experiência do e-commerce, do tipo, ó, o produto tá aí, o preço é esse, pega e vai embora, porque esse atendimento está sucateado. Então, qual é o papel e quais são os grandes cases que foram colocados lá de que, putz, eu vou sair da minha casa sim, porque eu vou lá visitar essa loja e o papel que ela imprime sobre a minha compra é relevante. Olha, mais legal do que isso é mostrar as lojas. Quando você fala de uma Darty, que é uma loja de eletrodoméstico francesa, é precursora do serviço, Best Buy veio depois. A Darty, ela vende para você uma máquina de lavar. Ela instala na sua casa na hora marcada, ela pega a sua máquina velha, ela leva embora, ela faz o descarte consciente dessa máquina. E se você compra outra máquina num período de 5 anos, ela te dá 25% de desconto, instala a nova máquina, pega a velha, faz o descarte consciente. Então, assim, é um serviço tão bacana e é uma experiência. Agora, começa na loja. E como é que começa na loja? Quando não existia nenhuma tecnologia, a Darty criou o seguinte, os pontos fortes de cada produto. A Darty tem uma cartinha em cada categoria dizendo o seguinte, um panozinho de acrílico, que ela diz o seguinte, como escolher uma máquina de café, uma cafeteira, o que você leva em consideração? Então, primeira coisa, já está lá escrito, ela faz com que você não precise estar no celular. Você entra na loja, ela vai te informando e te ajudando a pensar. E detalhe, para não te dizer que ela está querendo vender o mais caro, ela agora criou um negócio incrível, que é o índice de durabilidade. Sabe aquilo que você encontra na internet das estrelinhas que te diz da avaliação? A Darty tem lá o índice, e aí o que é legal que você sente falando, não, aqui eu posso comprar. Aqui eu realmente faço confiança, porque o Darty trabalha desde sempre uma lógica que é o contrato de confiança Darty. E quando ela trabalha o contrato de confiança, ela trabalha a escolha, ela trabalha o preço e ela mostra dentro lá você olha a loja dela, diz aqui nessa área eu garanto para você que eu tenho um preço competitivo. Se você achar algo mais barato, você vem aqui que a gente faz o preço do mais barato na área dela. Uhum. Então ela foi para dentro para dizer assim, olha, eu entrego a escolha, o preço, o serviço. E agora ela diz, eu faço a curadoria da durabilidade. Então ela vem com esse quarto conceito que é o seguinte, tudo que você você se sente confiante porque você olha lá as cafeteiras e você vai ver que de repente a mais cara não é a que tem a durabilidade maior. Por quê? Porque ela explica lá por vários fatores o que ela leva na consideração para avaliar a durabilidade. Por quê? Porque o shopper europeu é altamente sustentável. Então ela está dando uma resposta a uma necessidade daquele shopper. Uhum. Então, assim, eu acho que quando você cria uma L'Occitane, que faz uma loja, que faz uma parceria com um patissier chamado Pierre Hervé, que é um cara que faz os docinhos lá, aqueles docinhos franceses maravilhosos, uma patisserie, ela está fazendo você vir na loja para tomar café. E aí, por acaso, você está na loja tomando café, tem um monte de coisa incrível da L'Occitane para você levar embora. A grande razão é qual é a co-brand, o que eu vou fazer dentro da minha loja para as pessoas terem interesse de vir na minha loja. Como é que eu vou trazer essas pessoas? E assim, o que é legal é que é isso que o CEO da Sephora falou. A geração Z quer vir para a loja. Como é que a gente vai fazer uma loja encantadora para essa geração? E é disso que a gente está falando, Márcio. E dentro dessa importância de loja, né? Dentro dessa
o ponto de venda como experiência, isso é algo que já vem sido discutido há algum tempo, né? O ponto de venda deixa de ser só de venda, ele deixa de ser ele vira um ponto de experiência, um ponto de encontro, um ponto de ativações de marca, etc. Qual o papel do vendedor nessa história toda de transformar a loja física em algo diferente? Ah, ele é fundamental, né? Ele é tão importante. Eu vi um negócio super normal. Até nessas que são lógica desconto, as que são hard discount, como Action, como normal, né? Ele é tão importante que eu vou até mandar uma foto para você mostrar para o pessoal um vendedor da normal com um colete escrito assim: eu não mordo. Você pode me perguntar o que você quiser. Então, cada vez mais esse engajamento dessas equipes, e o que vai precisar é muita criatividade desse varejo para manter essa turma animada, motivada, com campanhas, com corridas, com vantagens, para que eles de verdade possam fazer essa diferença. Porque para o shopper, e aí eu estudo muito shopper, nada, absolutamente nada, substitui aquele sorriso. Eu falo, a senhora precisa de alguma coisa? Isso é incrível, né? Ó, mais um bloco tá quase indo, mas a gente não pode falar das palestras. Nós tivemos falar das palestras sem esquecer que tivemos brazucas por lá também, né? Teve a participação da Fernanda lá, A né? Fernanda foi incrível. A Fernanda deu um show. A Fernanda deu um show. Primeiro, assim, ela estava numa banca com homens. Primeiro, um inglês maravilhoso. Parabéns, Fernanda. Segundo, ela resolveu. Lembra que eu comecei esse podcast falando lá no começo que as mulheres mostram detalhes, como Sim. a CEO da Action? Então, a Fernanda mostrou o que ela está fazendo. Então foi muito bacana porque ela está criando um AI shopping, né? Um AI shopping, e aonde ela está fazendo o quê? Assistente da Albem. E ela mostrou ao vivo como que ele vai funcionar, o que você pergunta, o que ele responde. Então foi muito legal porque ela falou assim, ó, tá aqui, ó, mostra a cobra, né? Mata a cobra e Mata a mostra cobra e mostra o pau. E aí, uma outra coisa muito legal que ela mostrou como é que o varejo brasileiro está antenado em dados, em inteligência, em gerar experiência. E ela é um ótimo exemplo para isso. E ela mostrou o café, por exemplo, que eles têm, que é um café que você vai lá, você troca, né, as informações que ela precisa para mapear quem está lá, qual o perfil do shopper dela, e ela permite que esse público tenha uma experiência hiper agradável no café da Dalbem. Muito legal, foi incrível a palestra da É Fernanda. uma troca, né? Informação por café, né? É isso, informação por café. Tem tanta gente que leva as nossas informações sem ofertar nada, né, Simone? Então, A Waitrose faz isso há anos maravilhosamente bem com o cartão de fidelidade. Você que tem fidelidade, né, quem tem o cartão consegue, ganha o café, não só café, mas vários tipos de bebida quente, ganham bolsas térmicas. Então, assim, esse é um caminho muito legal. A gente conseguir estabelecer um relacionamento com esse shopper, que é isso, que ele tenha prazer de vir, de sentar, de comer uma pizza, de beber um café, de criar ali um ecossistema e um ambiente onde a gente não tem fricção, não tem separação, tem prazer, né? esse é um movimento, nós da Soul estamos estudando muito isso e certamente estamos pensando como alavancar, que mais do que o ponto de venda é criar ambientes para venda, né? Então É você isso. cria momentos para vender, né? E é muito louco porque isso meio que também já está implementado com os live commerce, né? Então agora eu vou te mostrar como é que faz. Então utilizar isso tanto no ponto de venda quanto nas lojas ou na praça ou no parque, você faz sim uma ativação, você gera uma experiência maravilhosa, mas também está ali falando, então aproveita que você está aqui e vamos conhecer nosso produto, comprar, etc. Então, é um varejo, um trade mais protagonista e mais ousado e mais ativo, né? Eu acho que está faltando isso, né? Aquela coisa do ponto de venda estático que espera o shopper passar pela frente, se interessar por uma vitrine. Não, eu vou criar um momento para que você visite esse espaço, conheça os produtos e compre comigo, né? Quanto mais, na verdade, a gente envelhecer no Brasil, mais o varejo vai ser obrigado a se mexer com isso, com essa nova geração. E eu queria falar de uma frase que eu amei, que é da Fernanda Dalben, e que ela disse na palestra dela uma coisa incrível, assim: as pessoas, elas podem esquecer o que você disse ou o que você fez,
mas elas nunca esquecerão como você as fez se sentir. Então, quando eu vou num lugar que eu sou bem tratada, que eu me senti bem, nossa, por que que é que o varejo, tanto o inglês, americano, francês, alemão, por que que eles estão tanto querendo tirar qualquer fricção do processo? Porque eles sabem muito bem que uma experiência ruim, ela pode ser irreversível para a imagem. O shopper pode continuar comprando lá, mas ele absolutamente não indica, ele não tem prazer, ele vai comprar por alguma razão prática. Agora, quando ele se encanta, nossa, é aquela coisa que você fala, não, essa é a loja que eu adoro. E é isso que esse varejo está buscando, ser uma loja que o shopper adora, para se manter vivo. E mais do que isso, impulsionando, apresentando produto, entregando solução para esse shopping. Simone, quanto conteúdo interessante, hein? Tem muitas lições, muitos aprendizados, muita troca nesse bloco. Beber da fonte do que esses CEOs que norteiam o varejo no mundo é muito relevante, muito interessante também. Para você que assistiu até aqui, muito obrigado. A gente encerra esse bloco, mas a nossa jornada não acaba aqui. Ainda tem o terceiro episódio e a gente espera você por lá.